Vamos lá, continuando a filosofia da lógica, uma outra objeção contra o condicional material da lógica clássica é que ele não dá conta da espécie de conexão entre antecedente e consequente. Digamos que se diga a alguém, se você estudar muito, você passará no concurso. Parece que, mesmo que Grice tenha razão, o condicional material não é capaz de dar conta da conexão, pois se porcos voam, a lua é azul, isso aí é um condicional material verdadeiro e não apresenta nenhuma conexão entre antecedente e consequente. Lógicas condicionais é que tentam resolver o problema. A autora considera apenas uma ideia de uma lógica dos mundos possíveis. Exemplo: se eu for para Acari, eu encontrarei meu avô lá. Assim, se eu for para Acari e o meu avô tiver ido para Natal, eu verei meu avô. Na formalização da lógica clássica, esse argumento é válido. Se P, então Q, se Q, P, então R, se P, então R, então Q. Repetindo, se eu for para Acari, que é o P, eu encontrarei meu avô que mora lá, que é o Q. Assim, se eu for para Acari e o meu avô tiver ido para Natal, eu verei o meu avô. Esse é o argumento. Não deveria ser um argumento válido, mas aqui está Acari, bom, e aqui está Natal, mas isso não tem nada a ver. E se eu for para Acari, então eu encontrarei meu avô que mora lá. Assim, se eu for para Acari e o meu avô tiver ido para Natal, eu verei meu avô. Isso pode ser formalizado como se P, então Q, P e R, portanto, Q. P e R implica em Q. Se P, então Q, portanto, P e R implica em Q. Se P, então Q, logo P e R implica em Q. Essa formalização é válida. No entanto, o argumento não nos parece nada válido. Considere, se P, então Q, P e R implica em Q. Se P, então Q, e você pode fazer uma tabela de verdade para se P, então Q implica P e R implica em Q. E podemos aqui fazer uma tabela de verdade e nós veremos que o resultado será uma tautologia. Então, esse argumento seria válido, mas não parece válido. O que esse argumento evidencia é que o condicional só é verdadeiro sob certas condições, que são assunções geralmente implicadas pelo contexto, tal como a assunção de que o meu avô não foi para Natal, a assunção de não R. Nós podemos argumentar que a forma gramatical do argumento não é a forma lógica, que deve incluir não R. Então, isso como fica aqui, P e não R, que era o que estava implícito, que não foi para Natal, que ele não vá para Natal, implica em quê? P e R implica em quê? E podemos demonstrar que temos uma tautologia formulando com isso a implicação abaixo e fazendo a sua tabela de verdade. Aqui está a tabela de verdade que nos dá uma tautologia. Até aqui tudo bem. Você salva o que você queria. Agora, nós podemos encontrar inúmeras outras razões para eu não encontrar o meu avô em Acari. Pode ser que ele tenha ido para uma praia, pode ser que tenha viajado para São Paulo, pode ser que ele tenha sido raptado por extraterrestres. Então eu tenho que defender o antecedente do condicional com novas assunções. P e não R, P e não R1, e não R2, e não R3, assim por diante. Mas eu não posso dar conta de uma infinidade de assunções possíveis. O que vem à mente aqui é uma condição tradicionalmente chamada de ceteris paribus. Significa outras coisas igual, ou a condição de que todo o resto permaneça igual, de que tudo o mais seja constante, ou de que
seja mantido o mais inalterado. Quando queremos selecionar uma regra, uma relação constante, uma lei, separando de tudo mais, nós recorremos a isso, aos ceteris paribus, em filosofia da ciência, por exemplo. Eu recorro então aos ceteris paribus para excluir inúmeros fatores intervenientes secundários que podem entrar em causa fraudando a regra em questão, por exemplo, em economia, em sociologia. No caso do condicional, o ceteris paribus, acho que consiste no pressuposto de que todas as funções permanecem sendo satisfeitas, permanecem verdadeiras. O autor apela no livro a um recurso similar, que mostre que quaisquer as assunções que tenhamos, elas são parte das condições para condicionais como um todo. E faz isso pelo apelo aos mundos possíveis. Intuitivamente, uma sentença é verdadeira se ela é verdadeira em todos os mundos possíveis, nos quais, sendo o antecedente verdadeiro e todas as assunções satisfeitas, o consequente será também verdadeiro. Considere, se eu for para Cairi amanhã, poderei rever meu avô. Imagine agora um mundo possível no qual meu avô vai para Natal essa noite. Então a assunção de que ele não vai para Natal essa noite não é satisfeita. Nesse caso, sequer consideramos o acesso à verdade do condicional. Suponhamos agora um mundo no qual eu vou amanhã para Cari, mas um maremoto acontece em Natal e eu não encontro o meu avô em Acari. Isso mostraria que o condicional em questão é falso, pois como o status do maremoto em Natal não é uma das assunções implícitas na assunção original, e o antecedente é verdadeiro e a conclusão é falsa, então o condicional como um todo é falso. Na lógica condicional, a relação de acessibilidade entre os mundos é baseada na similaridade existente entre eles. Restringimos, portanto, aos mundos possíveis próximos ao nosso, nos quais, quando o antecedente mais as condições implícitas é verdadeiro e a conclusão é falsa, o condicional se torna falso. Mas isso pode ser um problema, pois em um mundo no qual ocorre um maremoto em Natal amanhã, esse mundo pode ser um mundo próximo, um mundo possível próximo ao nosso. É difícil saber aqui o que é a similaridade entre os mundos. Isso é vago. E um outro problema ainda é de que a lógica condicional não é veritativo funcional.